A oficina parecia um templo de metal e graxa, silenciosa de um jeito estranho, para um lugar acostumado ao som de ferramentas, motores e palavrões murmurados no calor do trabalho. O cheiro pesado de óleo queimado, borracha velha e gasolina cara se misturava ao perfume discreto de um produto de limpeza barato que alguém tinha usado na noite anterior. No centro daquele galpão em Santa Catarina, cercado por 17 mecânicos e especialistas da região e de outros estados, estava o verdadeiro motivo de toda aquela tensão. Não era uma máquina industrial, não era um motor comum. Era um carro relíquia, um clássico italiano raríssimo, vermelho escuro como vinho antigo, com cromados impecáveis e linhas elegantes que pareciam ter sido desenhadas à mão por um artista. Aquele carro não era apenas caro, era único. Pertencia a um colecionador obscuro da máfia, um homem que não aceitava a palavra defeito como resposta. O veículo tinha parado de funcionar de repente, depois de uma restauração milionária. Durante 3 dias, ninguém tinha conseguido fazê-lo pegar, e o prazo estava acabando. Os homens ao redor do carro suavam mesmo com o clima ameno lá fora. Tinham trazido especialistas de São Paulo, um restaurador famoso de carros antigos de Curitiba, um ex-mecânico de corrida que dizia conhecer motores clássicos como se fossem filhos, e até um consultor estrangeiro que cobrava mais em 1 hora do que um trabalhador comum ganhava em 1 mês. Um por um eles se revezaram, ligando equipamentos, medindo, revisando peças, desmontando e montando componentes com extremo cuidado. Tinham mexido na parte elétrica, no sistema de injeção, no carburador, nas velas, em cada detalhe minúsculo. E nada. O motor se recusava a responder, como se estivesse zombando de todos eles. Restavam apenas algumas horas até a entrega combinada. Se o carro não saísse daquela oficina funcionando perfeitamente, a reputação do dono da oficina ia para o lixo. E pior ainda, o império do homem por trás daquele carro podia começar a ruir. Encostado em uma parede manchada de graxa e história, observando tudo com um silêncio ameaçador, estava Felipe Andrade, 34 anos, o chefe da máfia local. O homem que controlava negócios escuros em Florianópolis e boa parte de Santa Catarina, sem nunca levantar a voz. Seu rosto era marcado, com uma mandíbula firme que parecia esculpida em pedra e olhos escuros que lembravam carvão em brasa, sempre analisando, sempre calculando. Ele usava uma jaqueta de couro preta, simples, mas perfeitamente ajustada, e segurava um isqueiro dourado entre os dedos, girando e abrindo a tampa com um clique ritmado. Clique, clique, clique. A cada clique, os mecânicos pareciam ficar ainda mais nervosos. Era como se o som fosse uma contagem regressiva invisível, marcando o tempo de vida da paciência de Felipe. A oficina, que normalmente vibrava com barulhos de motor e música baixa no fundo, agora estava sufocada por um silêncio pesado, quebrado apenas por respirações tensas e ferramentas pousadas com cuidado extremo para não arranhar nada. Foi então que um barulho diferente cortou o ar, estridente e inesperado, o som de um balde de metal caindo no chão, seguido pelo estilhaçar de um copo e o respingar de água suja. Uma jovem se encolheu perto da porta lateral da oficina, os olhos arregalados de susto. Ela havia escorregado em uma pequena poça de óleo que alguém esquecera de limpar, e derrubou o balde e alguns copos que estavam sobre um carrinho de apoio. A garota caiu de joelhos no chão, com a calça simples já manchada de água e desinfetante, e começou a juntar os cacos com as mãos trêmulas, pedindo desculpas baixinho, quase sem voz. Enquanto ela limpava apressada, os olhos foram inevitavelmente puxados para o centro da oficina, onde estava o carro relíquia, cercado de homens importantes. O brilho da pintura antiga refletia as luzes fluorescentes do teto, e o capô aberto revelava um motor tão limpo que parecia novo, mas completamente inerte. Aquela não era a primeira vez que Natália Ferreira via o carro, mas era a primeira vez que olhava para ele daquele jeito. Não como alguém que passava pano no chão e apagava marcas de botas, mas como alguém que entendia, lá no fundo da mente, o idioma secreto das máquinas. Enquanto os especialistas discutiam, apontando fios e peças, Natália enxergou algo que ninguém ali tinha percebido. Um detalhe pequeno,
quase insignificante, mas que para alguém acostumada a observar o mundo com atenção extrema, fazia toda a diferença. Ela viu o alinhamento errado de um componente, a marca sutil de uma peça que não parecia ser original, um ruído que não combinava com o restante. O coração dela acelerou. As mãos pararam por um segundo em cima dos cacos de vidro e ela engoliu seco, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ela era apenas a faxineira daquela oficina, uma funcionária que limpava o chão enquanto homens importantes falavam de negócios que ela não podia ouvir. Mas, naquele momento, o conhecimento que ela carregava, enterrado sob anos de renúncia, pulsou com força. Natália respirou fundo e levantou o olhar na direção de Felipe. Por um segundo, achou que seria loucura abrir a boca. Ela não devia se meter. Sabia muito bem o tipo de homem que ele era. Sabia o tipo de ameaça escondida atrás daquele olhar calmo. Contudo, a imagem do pai deitado em casa, com o peito doendo e a respiração difícil, surgiu na mente dela como um soco. Lembrou da irmã de 15 anos estudando até tarde para tentar uma chance de um futuro melhor. Lembrou das contas espalhadas em cima da mesa, das noites sem dormir, da sensação de estar presa em uma vida que ela não escolheu. E então, com a voz ainda trêmula, mas firme o suficiente para ser ouvida, Natália murmurou algumas palavras que cortaram o silêncio pesado da oficina. Foram poucas palavras, diretas, questionando um ajuste específico no motor e sugerindo com cuidado onde poderia estar o problema real. Os mecânicos se viraram ao mesmo tempo, alguns com expressão de irritação, outros de choque. Quem aquela empregada pensava que era para se meter em um assunto daquele nível? Um dos especialistas quase riu, pronto para mandar ela voltar a limpar o chão. Porém, Felipe não riu. Ele ergueu o olhar, fixou os olhos escuros nela e deixou o isqueiro parar de clicar. O silêncio ficou ainda maior, como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ele não sacou a arma naquele instante, mas a tensão era tão forte que alguns homens deram um passo para trás. Felipe deu um passo à frente, medindo Natália de cima a baixo, avaliando não apenas a coragem, mas a inteligência escondida por trás daquele uniforme simples e das mãos calejadas. Em vez de mandar ela calar a boca, ele disse com a voz baixa, mas carregada de autoridade, para que os homens checassem exatamente o ponto que ela havia mencionado. Quando foram verificar, encontraram exatamente o que Natália tinha descrito. Um componente antigo que havia sido substituído por uma peça incompatível, um ajuste fino feito do jeito errado, algo que qualquer estudante atento de engenharia mecânica teria percebido, mas que, de alguma forma, havia passado despercebido por todos aqueles especialistas caros. Em menos de um minuto de atenção verdadeira, Natália apontou o que os outros não viram em dias inteiros de trabalho tenso. Felipe observou tudo em silêncio, as mãos agora imóveis, o isqueiro esquecido. O carro continuava desligado, mas pela primeira vez, desde que aquele pesadelo tinha começado, havia uma direção clara a seguir. E vinha justamente da pessoa que ninguém ali considerava importante. Natália Ferreira tinha 27 anos e trabalhava como faxineira naquela oficina fazia pouco mais de um ano, limpando não apenas o chão, mas o rastro de segredos deixados por negócios que ela fingia não notar. Era alta, magra, com o cabelo preso em um coque desajeitado e olheiras profundas de quem dormia pouco e se preocupava demais. No braço esquerdo, uma cicatriz longa e rosada descia do ombro até próximo ao cotovelo. Uma marca antiga que ela quase nunca mostrava de propósito, mas que naquela noite a manga do uniforme não conseguiu esconder totalmente. Aquela cicatriz não era apenas lembrança de um acidente, era o símbolo de tudo o que ela teve que abandonar. 5 anos antes daquela noite na oficina, Natália acordava em outra realidade. Estudava engenharia mecânica em uma universidade pública em Santa Catarina, apaixonada pelo som dos motores, pela precisão das engrenagens, pela lógica silenciosa das máquinas que para ela pareciam falar. Seu pai, Sebastião, era mecânico há décadas, conhecido em vários bairros pela habilidade em consertar qualquer coisa que tivesse motor. Foi com ele que ela aprendeu a ouvir um carro, a notar o mínimo ruído estranho,
a entender que cada veículo tinha uma espécie de personalidade própria. Um dia, depois de entregar um serviço pesado em outra cidade, pai e filha voltavam para casa em uma estrada molhada de chuva quando tudo mudou. Um farol forte veio na direção deles, um caminhão sem freio, um desvio mal calculado, metal rasgando metal, vidro explodindo, gritos engolidos pelo som do impacto. O carro girou, capotou e a vida de Natália foi partida ao meio. Ela sobreviveu, mas acordou no hospital com o braço cortado, costelas doloridas e a notícia de que seu pai tinha o coração gravemente comprometido pelo trauma. A cicatriz no braço era a parte menor do problema. O maior era a dívida gigantesca do hospital e o prognóstico. Sebastião precisaria de uma cirurgia cara no futuro, sem previsão exata, mas inevitável. A família não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha nada além do trabalho dele e do esforço dela na faculdade. Para pagar o que deviam e manter o pai vivo, Natália trancou o curso, arrumou todos os trabalhos que conseguiu e passou a viver em função de duas coisas: manter o pai de pé e garantir que a irmã mais nova, Júlia, tivesse alguma chance de não repetir a mesma história. Agora, aos 27, ela limpava a mesma oficina onde mecânicos experientes trabalhavam em carros caros que ela, se quisesse, saberia desmontar e remontar de olhos fechados. Mas ninguém ali sabia disso. Para eles, Natália era só a garota do pano de chão, a mão de obra que aparecia depois do expediente para apagar as marcas de um dia inteiro de trabalho pesado. Ela não reclamava, apenas respirava fundo, colocava a touca, amarrava o avental e fazia o serviço. Por dentro, porém, carregava um conhecimento que nunca teve a chance de usar plenamente. E naquela noite específica, diante daquele carro relíquia raríssimo, era como se o universo tivesse colocado na frente dela uma última prova, uma chance estranha embrulhada em perigo. Se você gosta de histórias assim, de gente simples que carrega um talento escondido e acaba sendo colocada frente a frente com um desafio que pode mudar tudo, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo e deixar o seu like. Isso ajuda muito a manter essas histórias vivas e, mais do que isso, mostra que você está do lado de quem acredita que até a pessoa mais subestimada de uma sala pode ser justamente a peça que faltava para tudo funcionar de verdade. Naquela oficina em Santa Catarina, os especialistas se entreolhavam, meio envergonhados, meio indignados, sem saber como reagir ao fato de que uma faxineira tinha percebido um detalhe que nenhum deles viu. Felipe continuava em silêncio, mas os olhos escuros dele brilhavam com algo diferente agora. Não era apenas ameaça, era curiosidade, era interesse. Havia ali diante dele alguém que não só teve coragem de falar, como tinha falado algo que fazia sentido. Alguém que ouviu o carro da mesma forma que ele ouvia as ruas, percebendo sinais mínimos que passavam despercebidos para todos os outros. E sem saber ainda, Natália tinha dado o primeiro passo em direção a um mundo do qual jamais imaginou fazer parte. O mundo onde inteligência e frieza valiam tanto quanto força e dinheiro. O mundo de Felipe Andrade, o chefe da máfia que comandava a oficina, e muito mais do que ela podia imaginar. 6 horas antes daquele momento decisivo na oficina, Natália Ferreira acordou às 4:30 da manhã em um apartamento minúsculo no bairro Monte Verde, em Florianópolis. O som constante de água pingando de um cano enferrujado ecoava pela escuridão como o pulso irregular de uma casa que estava morrendo aos poucos. Ela ficou imóvel por alguns segundos, ouvindo a respiração pesada e rouca de Sebastião vindo do quarto ao lado. Cada respiração que seu pai de 58 anos tomava parecia um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando rapidamente. O médico havia sido claro como cristal. Sebastião precisava de uma cirurgia de ponte de safena dentro de 5 meses. O custo total era de R$280 mil. Natália não tinha nem R$2.800 guardados na conta bancária. Ela deslizou para fora da cama surrada, com cuidado para não fazer barulho algum. O piso estava gelado sob seus pés descalços, fazendo sua pele arrepiar instantaneamente. Passou pelo quarto de sua irmã mais nova e espiou pela porta entreaberta. Júlia, com apenas 15 anos,
Dormia abraçada a um caderno de matemática, a luz do abajur ainda acesa sobre a mesinha improvisada. A menina estava estudando para conquistar uma bolsa integral na melhor escola particular da cidade. A única chance dela de ter um futuro diferente do presente que Natália vivia agora. Presa entre trabalhos, sem perspectiva e contas que nunca paravam de chegar. Natália apagou a luz com delicadeza e cobriu a irmã com o cobertor fino que havia escorregado durante a noite. No quarto ao lado, seu pai tossia baixinho, um som úmido e perigoso que fazia o coração dela apertar como se alguém estivesse torcendo. Sebastião Ferreira tinha sido mecânico industrial por 32 anos, trabalhando em fábricas, oficinas e postos de conserto por todo o estado de Santa Catarina. Suas mãos calejadas haviam consertado milhares de máquinas, motores e veículos ao longo da vida, mas agora eram essas mesmas mãos que tremiam quando ele tentava segurar uma xícara de café pela manhã. As artérias dele estavam entupidas, o coração lutava para bombear o sangue, e cada dia que passava parecia mais difícil que o anterior. Natália colou mais um bilhete na geladeira com fita adesiva. Pai, tome os remédios às 8 da manhã. Almoço está pronto na panela. Te amo. Ela sabia que ele provavelmente esqueceria de comer se ela não deixasse o prato montado e coberto com papel filme. Mas continuava escrevendo os lembretes todos os dias, como se o amor pudesse ser preservado em palavras escritas à mão, em papel barato colado na porta do refrigerador velho. A mesa da cozinha estava coberta de contas atrasadas. Luz, água, gás, 4 meses de aluguel em atraso, os remédios caros do pai que o posto de saúde não fornecia, material escolar da Júlia, inscrições para provas de bolsa. Natália tinha feito os cálculos centenas de vezes, mesmo trabalhando em 3 empregos diferentes durante o dia e a noite. De manhã, das 5 às 10, ela limpava escritórios no centro da cidade, passando pano em mesas vazias de executivos que nunca olhavam para ela. À tarde, das 11 às 5, trabalhava como caixa em um supermercado no bairro vizinho, digitando preços e ouvindo reclamações de clientes sobre coisas insignificantes. À noite, das 7 da noite até as 2 da madrugada, ela era faxineira na oficina mecânica, comandada por homens perigosos, onde os patrões pagavam o dobro do salário normal, porque ninguém queria trabalhar naquele lugar sombrio, controlado por gente que resolvia problemas com violência e não com conversa. Ainda assim, o dinheiro nunca era suficiente. A dívida continuava crescendo como uma planta venenosa, que ninguém conseguia arrancar pela raiz, se espalhando por todos os cantos da vida dela. Seus olhos caíram sobre a cicatriz longa e rosada que descia pelo seu braço esquerdo, a pele ainda enrugada e manchada, uma marca que nunca desapareceria completamente, nem com tempo, nem com cremes. 5 anos atrás, em uma noite chuvosa de março, seu pai estava voltando para casa depois de consertar o motor de um caminhão em Joinville. E Natália estava no banco do carona, rindo com ele sobre um projeto de engenharia que ela havia apresentado na universidade naquela tarde. A professora tinha elogiado o trabalho dela, dizendo que era o melhor da turma. E Sebastião estava orgulhoso, falando sobre como ela seria a primeira engenheira da família. Então as luzes de um caminhão surgiram do nada, brilhando forte demais na chuva. Metal gritou contra metal, vidro explodiu em 1000 pedaços afiados, e o mundo dela se partiu em 2. Seu pai sobreviveu, mas com o coração danificado para sempre, as artérias frágeis, a saúde comprometida. Natália também sobreviveu, mas com a cicatriz profunda no braço, a conta hospitalar gigantesca e a dívida tão pesada que ela foi forçada a trancar a faculdade de engenharia mecânica no último ano, a poucos meses da formatura, abandonar o sonho de se formar e trabalhar em uma indústria automotiva, deixar tudo para trás e voltar para aquele apartamento pequeno para cuidar do pai e da irmã, enquanto a vida que ela planejou desaparecia como fumaça no vento. Às vezes, no meio da madrugada, ela ainda sonhava com as salas de aula da universidade, sonhava com os projetos técnicos dançando em sua mente, sonhava com motores desmontados sobre bancadas limpas, sonhava com a sensação boa de resolver um problema difícil e ouvir o professor dizer que ela tinha talento de verdade. Depois acordava,
e a tosse pesada do pai a puxava de volta para a realidade sem piedade, para o apartamento gelado, para as contas atrasadas, para a rotina sem fim de trabalhar, limpar, trabalhar de novo. Natália preparou um café fraco, usando pó barato, e bebeu rapidamente enquanto vestia o uniforme surrado de faxineira, uma calça azul desbotada e uma blusa simples que já tinha sido lavada tantas vezes que o tecido estava fino como papel. Olhou para si mesma no espelho embaçado do banheiro, olhos fundos de noites sem dormir, o rosto mais magro do que estava apenas um mês atrás, 27 anos de idade, mas parecia ter pelo menos 35, talvez até 40 em dias ruins. A vida estava sugando ela gota por gota, dia após dia, sem misericórdia, sem pausa. Mas ela não podia desistir. Não enquanto Júlia ainda tivesse uma chance de escapar dessa vida. Não enquanto seu pai ainda estivesse respirando, lutando, tentando aguentar mais um dia. Ela pegou a mochila desgastada, verificou se tinha os 2 vales transporte que precisava para chegar ao trabalho e saiu pela porta, enquanto o sol ainda nem tinha pensado em nascer, deixando o apartamento imerso na escuridão fria da madrugada. As ruas de Florianópolis estavam vazias e geladas, iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada que piscavam de vez em quando, como se estivessem prestes a desistir também. Natália subiu no primeiro ônibus às 5h10 da manhã, sentou no banco de trás onde ninguém a incomodava e encostou a cabeça na janela gelada, sentindo o vidro frio contra a testa quente. Ela fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava girando em círculos, tentando encontrar uma solução que não existia, procurando uma saída que parecia cada vez mais impossível. 280 mil reais. 5 meses. Impossível. A palavra ecoava na cabeça dela como um sino fúnebre tocando sem parar. Impossível. 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 Mas Natália Ferreira nunca tinha sido boa em aceitar a palavra impossível como resposta final. Quando ela tinha 10 anos, seu pai trouxe para casa um relógio antigo quebrado que ninguém na vizinhança conseguia consertar, nem o relojoeiro velho da esquina, que já tinha consertado relógios a vida inteira. Natália ficou 3 dias desmontando e remontando aquele relógio até finalmente fazê-lo funcionar novamente, as engrenagens girando perfeitamente no tempo certo. Quando ela tinha 17 anos, a escola dela organizou uma competição de robótica, mas não tinha dinheiro para comprar as peças necessárias e a maioria dos alunos desistiu antes mesmo de tentar. Natália construiu um robô funcional, usando sucata, fios velhos encontrados no lixo e motores de brinquedos quebrados que ela pegou em ferros velhos, e venceu a competição estadual, deixando escolas ricas para trás. Quando ela tinha 20 anos na faculdade, um professor experiente disse na frente de toda a turma que era impossível consertar um motor diesel específico sem trocar metade das peças, que o custo seria alto demais e não valia a pena tentar. Natália passou uma noite inteira estudando o manual técnico, analisando cada detalhe, e encontrou uma solução usando apenas 3 peças de reposição que custavam 1/10 do preço original, provando que o professor estava errado. Impossível era apenas uma palavra que as pessoas usavam quando desistiam cedo demais, quando paravam de tentar antes de realmente esgotar todas as possibilidades. Mas agora, sentada naquele ônibus frio e vazio, balançando nas curvas da estrada, enquanto o motorista dirigia no escuro, Natália sentia o peso da realidade esmagando ela como uma prensa hidráulica descendo devagar, mas sem parar. Dessa vez, talvez impossível fosse realmente impossível. Talvez não houvesse saída. Talvez ela estivesse lutando contra algo grande demais, pesado demais, inevitável demais. O ônibus parou na frente do prédio onde ela limpava escritórios, e Natália desceu no escuro, com a mochila pesada nos ombros e o coração ainda mais pesado no peito. Ela tinha 5 horas de trabalho pela frente antes de poder pensar em qualquer outra coisa. 5 horas de esfregar pisos, limpar banheiros e esvaziar lixeiras de gente que nem sabia o nome dela. As luzes fluorescentes do prédio comercial zumbiam irritantemente, enquanto Natália empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos e vazios.
Escritórios impessoais, mesas organizadas com monitores desligados, computadores em stand-by, plantas artificiais cobertas de poeira. Cada sala parecia exatamente igual à anterior, um labirinto infinito de impessoalidade corporativa que cheirava a desinfetante barato, misturado com ar-condicionado velho que nunca parava de funcionar. Ela limpou os banheiros com cuidado, esvazou os cestos de lixo cheios de papéis amassados e garrafas plásticas. Passou pano nos vidros que refletiam apenas o vazio da cidade ainda adormecida lá fora. Aspirou os tapetes cinzas que cobriam o chão frio de concreto coberto. Trabalho mecânico, repetitivo, que não exigia pensamento complexo, apenas movimento constante. Braços funcionando, pernas andando, mente ausente. Seu corpo operava no piloto automático, enquanto sua mente vagava para longe, tentando calcular, tentar, buscar alguma solução mágica que nunca aparecia por mais que ela pensasse. 280 mil reais. A quantia era absurda, inatingível, uma montanha tão alta que nem dava para ver o topo envolto em nuvens. Mesmo se ela trabalhasse 24 horas por dia durante os próximos 5 meses, não chegaria nem perto. Às 7h30 da manhã, o gerente do prédio passou por ela sem nem olhar em sua direção, como se ela fosse invisível, apenas mais uma peça da mobília que se movia sozinha. Para ele, Natália era nada, apenas mais uma faxineira em um mar de trabalhadores descartáveis que mantinham o mundo funcionando enquanto permaneciam completamente ignorados, apagados, esquecidos. Quando o turno da manhã terminou às 10, Natália pegou o segundo ônibus em direção ao supermercado onde trabalhava no caixa. Sentada novamente no fundo, ela percebeu que havia uma mensagem no celular quebrado. A tela rachada no canto esquerdo desde que ele caiu no chão meses atrás. Era de Júlia. Irmã, preciso de R$ 120 para a inscrição da prova da bolsa. Prazo é amanhã. Desculpa incomodar. R$ 120. Natália tinha exatos R$ 93 na carteira para durar até o fim da semana. Pagar passagem, comprar pão, leite, arroz. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo as lágrimas queimando atrás das pálpebras, mas não deixou nenhuma cair. Não aqui. Não agora. Não na frente de estranhos no ônibus. Ela digitou de volta com dedos trêmulos. Pode deixar. Eu resolvo. Te amo. Não tinha ideia de como ia resolver, mas sempre dava um jeito, sempre encontrava alguma forma. Mesmo que fosse cortar comida, pegar emprestado, adiar outra conta. Sempre. No supermercado, ela passou 5 horas no caixa, passando produtos interminavelmente enquanto clientes reclamavam de preços altos, de filas longas, de promoções que não valiam a pena, de coisas que não importavam realmente no fim das contas. Seu rosto mantinha um sorriso profissional e vazio, aprendido depois de meses repetindo as mesmas palavras. Bom dia, obrigada, volte sempre. Enquanto sua mente calculava obsessivamente, tentando encaixar números que não se encaixavam de jeito nenhum. Se ela não pagasse a conta de luz esse mês, ganhava mais 30 dias de prazo antes do corte. Se ela pedisse extensão do aluguel novamente, talvez o senhorio aceitasse pela 5ª vez, embora ele já tivesse ameaçado despejo na última conversa. Se ela parasse de comer no almoço, economizaria pelo menos R$ 15 por dia, o que daria mais de R$ 400 no mês. Cada centavo contava agora. Cada centavo era uma gota no oceano da dívida que a estava afogando lentamente, mas sem parar. Quando finalmente terminou no supermercado, já eram 5h15 da tarde. Natália pegou o terceiro ônibus do dia, dessa vez em direção à oficina onde trabalhava à noite. O trajeto era mais longo, passando por bairros que ela conhecia bem, mas que pareciam cada vez mais distantes da realidade que ela queria viver. A oficina ficava em uma área industrial de Santa Catarina cercada por galpões grandes, armazéns fechados e ruas pouco iluminadas que pareciam perigosas depois do anoitecer. Era o tipo de lugar onde a polícia raramente aparecia, onde as regras eram diferentes, onde homens como Felipe Andrade comandavam sem precisar de crachá ou uniforme oficial. Natália desceu do ônibus às 6h30, caminhou as 2 quadras restantes com a mochila nas costas e entrou pela porta lateral da oficina, como sempre fazia.
O cheiro de óleo, graxa e metal a recebeu imediatamente, familiar e pesado. Havia carros espalhados pelo galpão, alguns desmontados, outros cobertos com lonas, ferramentas penduradas nas paredes como troféus de batalhas vencidas contra motores teimosos. O galpão da oficina estava mais movimentado naquela noite do que o normal, com luzes fortes iluminando cada canto e homens andando de um lado para o outro, carregando ferramentas e peças sobressalentes. O carro relíquia italiano ocupava o centro do espaço como um rei destronado, cercado por bancadas de trabalho cobertas de manuais técnicos, multímetros digitais, chaves de fenda especiais e peças cromadas que brilhavam mesmo sob a poeira fina do ambiente. Natália passou pela entrada dos funcionários, trocou o uniforme do supermercado pelo avental de faxineira e pegou o carrinho de limpeza que sempre deixava encostado perto do banheiro dos empregados. Ela começou o trabalho rotineiro, varrendo o chão perto da área de recepção, esvaziando latas de lixo cheias de luvas descartáveis, sujas de graxa e copos de café descartáveis amassados. Enquanto empurrava o carrinho, seus olhos inevitavelmente voltavam para o carro central, aquele clássico vermelho escuro que parecia pulsar com uma energia própria, mesmo estando completamente parado. Os mecânicos ignoravam ela completamente, como sempre faziam, discutindo teorias técnicas em voz alta, apontando para o motor aberto e balançando a cabeça em desapontamento coletivo. Às 7:30 da noite, a tensão no ar já era palpável, como eletricidade estática antes de uma tempestade forte. Felipe Andrade continuava encostado na mesma parede, agora fumando um cigarro fino que segurava entre os dedos com precisão cirúrgica, soltando fumaça em círculos perfeitos que subiam até o teto alto do galpão. Ele não falava muito, mas cada palavra que saía de sua boca tinha peso, fazia os homens ao redor se endireitarem e prestarem atenção imediata. Os especialistas contratados, vestidos com jalecos limpos e carregando laptops caros, pareciam cada vez mais frustrados, discutindo entre si sobre problemas elétricos, falhas no sistema de ignição, possíveis defeitos na bomba de combustível. Tinham gasto horas testando cada componente, substituindo velas, limpando filtros, verificando o alternador, mas o motor se recusava a dar sinal de vida. O prazo apertava, e com ele crescia a pressão invisível que Felipe exercia apenas com sua presença silenciosa. Natália continuou limpando, agora perto da área de ferramentas, organizando chaves e alicates espalhados em uma bancada secundária. Ela ouvia fragmentos da conversa técnica, palavras familiares que traziam memórias da faculdade, conceitos que ela estudara em livros grossos e aulas práticas longas. Enquanto passava pano em uma superfície metálica próxima ao carro, Natália notou algo que chamou sua atenção imediatamente. Sob a luz forte das lâmpadas industriais, ela viu um detalhe no sistema de admissão de ar, uma mangueira de borracha antiga que parecia ligeiramente desalinhada, com uma marca de torção que indicava que havia sido instalada do jeito errado durante a restauração recente. Não era algo óbvio à primeira vista, exigia um olhar treinado para padrões mecânicos, para entender como o fluxo de ar deveria circular perfeitamente em um motor clássico como aquele. Os especialistas tinham se concentrado no sistema elétrico e no carburador, ignorando completamente aquele componente secundário que, na verdade, era a raiz do problema. O coração de Natália acelerou quando ela percebeu a solução. Era simples, realmente simples, mas ninguém ali tinha parado para olhar direito. Ela continuou limpando, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora, calculando os passos exatos para corrigir aquilo sem danificar outras peças delicadas do carro relíquia. O incidente aconteceu por volta das 9 da noite. Natália empurrava o carrinho de limpeza em direção à área central da oficina, tentando evitar os homens que andavam apressados, quando escorregou em uma poça de óleo que algum mecânico havia derramado e não limpo. O balde de água suja caiu com um estrondo metálico, seguido pelo som de copos de plástico rolando pelo chão concreto e o respingar de líquido que se espalhou em todas as direções. Ela caiu de joelhos, o avental agora encharcado, as mãos cortadas por um caco de vidro que estava misturado ao óleo.
Os homens se viraram imediatamente, alguns resmungando palavrões baixinho, outros apenas olhando com irritação evidente. Natália murmurou desculpas rápidas, juntando os cacos com as mãos trêmulas, sentindo o rosto queimar de vergonha enquanto tentava desaparecer no chão. Mas enquanto limpava aquele desastre acidental, seus olhos foram atraídos novamente para o motor aberto do carro. Agora a apenas 2 metros de distância. A mangueira torcida brilhava sob a luz, como se estivesse piscando para ela, gritando para ser notada. Sem pensar 2 vezes, impulsionada por uma mistura de instinto e desespero, Natália se levantou devagar, ainda segurando o pano úmido na mão, e caminhou os poucos passos até o carro. Os mecânicos pararam o que estavam fazendo, observando com uma mistura de curiosidade e desdém. Ela não disse nada no início, apenas se inclinou sobre o motor, ignorando os olhares, e apontou com precisão para a mangueira problemática. Com voz calma, mas firme, ela explicou o que via, descrevendo como aquela peça havia sido instalada incorretamente, bloqueando o fluxo de ar e impedindo a ignição adequada. Sugeriu um ajuste simples: girar a mangueira 30 graus no sentido horário e fixá-la com a abraçadeira original que estava solta ao lado. Foram apenas 6 palavras principais, ditas com a autoridade de quem sabia exatamente do que estava falando. Os especialistas trocaram olhares incrédulos, um deles até abriu a boca para retrucar. Mas Felipe levantou a mão, silenciando todos instantaneamente. Ele se aproximou devagar, os olhos escuros fixos em Natália, avaliando não apenas as palavras dela, mas a postura, a confiança quieta que emanava, apesar do uniforme sujo e das mãos trêmulas. Sem desviar o olhar, Felipe fez um gesto curto com a cabeça, indicando para o chefe dos mecânicos verificar exatamente o que ela havia apontado. O homem, relutante, pegou uma chave de fenda e ajustou a mangueira conforme as instruções precisas de Natália. Em menos de 1 minuto, o ajuste estava feito. Eles tentaram ligar o motor. Pela primeira vez em 3 dias, o carro relíquia deu sinal de vida. O ronco grave e característico de um motor italiano clássico encheu a oficina, vibrando pelo chão concreto e fazendo todas as ferramentas nas bancadas tremerem levemente. Os mecânicos aplaudiram aliviados, mas Felipe não comemorou. Ele apenas observou Natália, agora de pé ao lado do carro funcionando, com uma expressão que misturava surpresa genuína e cálculo frio. A oficina explodiu em atividade controlada. Mecânicos correram para fazer testes finais, verificar freios, alinhamento, sistema elétrico, tudo para garantir que o carro estivesse perfeito para a entrega. Natália recuou para o canto dela, pegando novamente o carrinho de limpeza, como se nada tivesse acontecido, mas seu coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Felipe dispensou os especialistas caros com um aceno, dizendo que o problema estava resolvido e que eles podiam ir embora. Alguns saíram bufando de vergonha, outros murmuraram agradecimentos relutantes. Mas o chefe da máfia não se moveu. Ele apagou o cigarro no chão com a sola do sapato e caminhou diretamente até Natália, parando a 1 metro dela, alto o suficiente para que ela tivesse que erguer o rosto para encará-lo. Os outros homens na oficina fingiram estar ocupados, mas todos ouviam. Todos observavam de canto de olho. "Quem te ensinou isso?" perguntou Felipe, a voz baixa e rouca, sem ameaça direta, mas carregada de curiosidade genuína. Natália hesitou por 1 segundo, limpando as mãos no avental, sentindo o peso daquele olhar que parecia atravessar ela completamente. "Meu pai", respondeu ela simplesmente, sem mais detalhes, sem se gabar. "Ele consertou carros a vida inteira. Eu aprendi olhando." Felipe assentiu devagar, girando o isqueiro dourado entre os dedos novamente, o clique ritmado voltando ao silêncio relativo da oficina. Ele não disse mais nada naquele momento, apenas virou as costas e voltou para sua posição de observação. Mas algo havia mudado no ar. Natália continuou o trabalho, varrendo o chão agora molhado, organizando ferramentas, mas sentia os olhos dele sobre ela de tempos em tempos, avaliando, medindo, decidindo algo que ela ainda não entendia. A notícia do concerto milagroso se espalhou rápido pela oficina. Os mecânicos que antes a ignoravam
agora cochichavam sobre a faxineira que tinha salvado o dia, que tinha visto o que ninguém mais viu. Alguns até vieram perguntar como ela sabia, curiosos apesar do orgulho ferido. Natália respondia com poucas palavras, desviando o assunto, querendo apenas terminar o turno e voltar para casa. Mas dentro dela, uma faísca de orgulho se acendia pela primeira vez em anos. Não pelo elogio dos outros, mas pela sensação de ter usado o que aprendeu, de ter feito algo que importava. O carro ronronava suavemente em um canto da oficina, agora coberto com uma lona protetora, pronto para entrega ao colecionador mafioso que o esperava. E Felipe Andrade, o homem que comandava aquele mundo perigoso, tinha agora um interesse pessoal na garota do pano de chão. Enquanto terminava o turno às 2 da madrugada, Natália guardou o carrinho de limpeza e pegou a mochila. O cansaço pesava nos ombros, mas havia uma leveza nova no peito. Ela saiu pela porta lateral, caminhando as 2 quadras até o ponto de ônibus final, sob o céu estrelado de Florianópolis. O último ônibus passou quase vazio, e ela sentou na janela, olhando a cidade dormir, enquanto pensava no que tinha acontecido. Não sabia que aquele momento era apenas o começo, que Felipe já planejava como trazer ela para mais perto, como testar os limites daquele talento escondido. Para Natália, era só mais um dia sobrevivido. Para Felipe, era o dia em que ele encontrou a peça perfeita para seu quebra-cabeça maior. Os dias seguintes àquela noite na oficina passaram como um borrão de rotina pesada para Natália, mas com uma diferença sutil que ela não conseguia explicar completamente. O trabalho continuava o mesmo. Os ônibus lotados às manhãs, os escritórios vazios à tarde, o supermercado com suas filas intermináveis, mas agora havia cochichos quando ela passava pelos corredores da oficina. Os mecânicos que antes mal acenavam agora faziam perguntas casuais sobre motores, pedindo dicas que ela dava com relutância, sem querer chamar mais atenção do que já tinha chamado. Felipe Andrade não aparecia todos os dias, mas quando estava lá, seus olhos escuros encontravam os dela por frações de segundo, mais longas do que o normal. Um olhar que não era ameaça direta, mas também não era indiferente. Ele não falava com ela diretamente desde aquela noite, mas dava ordens indiretas, pedindo que o chefe da oficina desse a Natália tarefas mais próximas dos carros em restauração, tarefas que exigiam que ela observasse peças e mecanismos de perto. Ela notava isso, mas fingia não entender o motivo, mantendo a cabeça baixa e o avental amarrado, limpando ferramentas e organizando bancadas como se nada tivesse mudado. Uma semana depois do concerto do carro Relíquia, Felipe apareceu na oficina mais cedo do que o habitual, por volta das 6 da tarde, quando Natália ainda estava terminando o turno do supermercado e se preparando para o trabalho noturno. Ele conversava com 2 homens de terno escuro perto da entrada principal, homens que Natália reconheceu como parte do círculo interno dele, tipos que nunca sorriam e sempre carregavam algo pesado no bolso do paletó. A conversa era baixa, tensa, sobre um carregamento que tinha atrasado vindo de Porto Alegre e um cliente importante de Balneário Camboriú que estava perdendo a paciência. Felipe ouvia mais do que falava, girando o isqueiro dourado entre os dedos, o clique ritmado marcando o ritmo da discussão como um metrônomo de decisões fatais. Quando os homens saíram, ele caminhou diretamente até a área de limpeza, onde Natália organizava latas de óleo usadas. Sem preâmbulos, ele parou a 2 metros dela e falou pela primeira vez desde o concerto milagroso. "Você entende de carros antigos?" perguntou a voz rouca cortando o barulho ambiente da oficina. Natália congelou por um segundo, o pano na mão parado no ar, sentindo o peso daquela pergunta simples, que carregava intenções muito maiores. Ela assentiu devagar, limpando as mãos no avental antes de responder. "Aprendi com meu pai. Ele consertava qualquer coisa com motor", disse ela, mantendo o tom neutro, sem orgulho excessivo ou medo aparente. Felipe inclinou a cabeça ligeiramente, avaliando a resposta como se fosse uma peça de quebra-cabeça que precisava encaixar. "Tem outro carro aqui, outro clássico, Lamborghini antigo, 1970. Não pega. Especialistas de novo amanhã. Quero que você olhe primeiro." Não era um pedido.
Era uma ordem disfarçada de oportunidade, mas Natália sentiu o pulso acelerar. Um Lamborghini dos anos 70 era raríssimo, valia milhões, pertencia a alguém que não tolerava falhas. Recusar significava ignorar o chefe da oficina, que na verdade respondia a Felipe. Aceitar significava entrar em um jogo que ela não entendia completamente. Eu olho, respondeu ela simplesmente, voltando ao trabalho como se fosse rotina. Felipe assentiu e se afastou, mas antes de virar as costas, deixou um envelope grosso sobre a bancada de limpeza. Dentro, R$ 500 em notas de 100. Pagamento adiantado por um olhar que valia mais do que o salário mensal dela. Naquela noite, enquanto limpava o chão perto do Lamborghini estacionado sob uma lona protetora, Natália examinou o motor com cuidado extremo, usando uma lanterna pequena, que pegou de uma gaveta esquecida. O problema era diferente do carro anterior, mais complexo, envolvendo o sistema de ignição eletrônica adaptada para um motor carburado original. Ela passou 2 horas analisando, fazendo anotações mentais, traçando conexões que os manuais oficiais não explicavam. Quando terminou o turno, deixou um bilhete simples colado no painel do carro, descrevendo 3 ajustes precisos que precisavam ser feitos na ordem certa. No dia seguinte, quando os especialistas chegaram de Curitiba, encontraram o Lamborghini funcionando perfeitamente, ronronando como novo após as mudanças sugeridas pela faxineira. Felipe estava lá para ver, assistindo em silêncio enquanto os homens balançavam a cabeça em descrença. Outro envelope apareceu na bancada dela naquela noite, agora com R$ 1.000. E assim começou uma rotina estranha, perigosa, mas lucrativa. Carros raros chegavam à oficina. Ela olhava primeiro, os especialistas confirmavam depois, e o dinheiro extra ia para as contas atrasadas, para os remédios do pai, para a inscrição da irmã. 2 semanas depois, Felipe a chamou para uma conversa privada no escritório improvisado da oficina, uma sala apertada nos fundos do galpão com paredes de compensado e uma mesa cheia de papéis amarelados. Ele estava sozinho, sem capangas, o isqueiro girando devagar entre os dedos enquanto oferecia uma cadeira a ela. "Você não é faxineira", disse ele diretamente, os olhos escuros fixos nos dela. "Você é engenheira que finge ser faxineira. Por quê?" Natália hesitou, sentindo o ar ficar mais pesado na sala pequena. Contou a história pela primeira vez para alguém fora da família, a voz firme apesar do desconforto. O acidente, a dívida, o pai doente, a faculdade trancada, a irmã precisando de chance. Felipe ouviu sem interromper, assentindo ocasionalmente, girando o isqueiro mais devagar agora. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo minuto, calculando. "Preciso de alguém como você no meu negócio", disse finalmente. "Não limpando o chão, trabalhando nos carros, ganhando o que merece. Mas tem que ser discreta, tem que entender as regras daqui." Era uma oferta, mas carregada de subtexto perigoso. Aceitar significava entrar no mundo dele, no submundo de Florianópolis, onde carros raros serviam de fachada para carregamentos ilegais, onde uma palavra errada podia custar caro. Natália pensou na proposta por dias inteiros, pesando os riscos contra a necessidade desesperada de dinheiro. R$ 280 mil não apareciam do nada, e os envelopes extras estavam ajudando, mas não o suficiente. Uma noite, depois de um turno exaustivo, ela encontrou Felipe fumando do lado de fora da oficina, olhando a rua escura. "Eu entro", disse ela sem rodeios, "mas com condições. Meu pai e minha irmã ficam fora disso, e eu saio quando quiser." Felipe sorriu pela primeira vez, um sorriso frio que não chegava aos olhos. "Justo, mas aqui dentro, confiança é tudo. Traição não existe." Ele estendeu a mão e o acordo foi selado ali sob a luz fraca de um poste piscante. A partir daquele momento, Natália não era mais só a faxineira. Tornou-se a engenheira secreta da oficina, responsável por carros que valiam fortunas e escondiam segredos ainda maiores. Seu salário triplicou. Os envelopes extras viraram bônus regulares e, pela primeira vez em anos, ela viu um caminho real,
para pagar a cirurgia do pai. Mas com o dinheiro veio a pressão. Carros chegavam com mais frequência, alguns com modificações estranhas que ela tinha que entender rápido, peças que não batiam com especificações originais, compartimentos escondidos que precisavam ser selados perfeitamente. Felipe a apresentava como sua especialista para clientes selecionados, homens de terno que chegavam de noite em carros blindados, avaliando ela com olhares céticos que viravam respeito quando o motor pegava. Natália aprendia rápido, adaptando o conhecimento da faculdade para a realidade suja da oficina, resolvendo problemas que deixavam engenheiros profissionais coçando a cabeça. Sua reputação crescia nos círculos certos e, com ela, a confiança de Felipe. Ele começou a consultá-la sobre outros negócios, pedindo opiniões sobre rotas de transporte de veículos, eficiência de motores modificados, até estratégias para evitar fiscalização em estradas de Santa Catarina. Natália respondia com precisão técnica, mantendo distância emocional, mas sentindo o cerco se fechar aos poucos. Em casa, as coisas melhoravam visivelmente. As contas atrasadas foram pagas. O pai começou um tratamento mais avançado com remédios importados. Júlia conseguiu a bolsa na escola particular e sorria mais, estudando com luz nova no olhar. Natália comprava roupas limpas pela primeira vez em meses, comia refeições completas, dormia algumas horas a mais. Mas à noite, na oficina, o mundo de Felipe a puxava cada vez mais fundo. Uma noite, enquanto trabalhava em um Ferrari antigo com compartimentos secretos, cheios de pacotes embrulhados, ele apareceu ao lado dela, observando em silêncio. "Você é diferente", disse ele depois de um tempo. "Não tem medo, não pede explicações, só resolve." Natália limpou as mãos cheias de graxa e olhou para ele diretamente. Medo não conserta motor, e explicações não pagam cirurgia. Felipe riu baixo, um som raro que ecoou no galpão vazio. Naquele momento algo mudou entre eles, uma parceria nascendo de respeito mútuo em meio ao perigo constante. Meses se passaram, e a parceria entre Natália e Felipe se solidificava como aço temperado na fornalha da oficina, dia após dia, sob as luzes fluorescentes que zumbiam incessantemente no teto alto do galpão industrial. Ela não limpava mais o chão com avental surrado. Agora usava macacão de mecânica personalizada, com bolsos cheios de ferramentas precisas, trabalhando lado a lado com os melhores técnicos que Felipe contratava de outras cidades, mas sempre sendo ela quem dava a palavra final nos diagnósticos mais complicados. Carros relíquia chegavam com frequência alarmante, Porsches antigos de 1960 com motores V8 ruidosos, Mustangs convertíveis de 1965 com suspensões personalizadas, Maseratis italianos com carburadores dourados que exigiam paciência de cirurgião, todos trazendo histórias ocultas que Natália aprendia a decifrar sem fazer perguntas perigosas. Seu conhecimento crescia exponencialmente. Ela estudava manuais técnicos escondida em casa durante as poucas horas de sono, memorizava especificações de modelos raros, entendia como cada motor respirava, como cada peça cantava seu próprio lamento mecânico quando algo estava errado. Felipe observava tudo de longe inicialmente, mas aos poucos se aproximava mais, fazendo perguntas técnicas que testavam os limites dela, comentários casuais sobre eficiência de combustíveis sintéticos, ou adaptações para pistas clandestinas que ela respondia com precisão cirúrgica, ganhando respeito que dinheiro nenhum comprava. A confiança dele nela se estendia além da oficina agora, infiltrando-se em outros aspectos do império que ele comandava nas sombras de Santa Catarina. Uma noite chuvosa de julho, enquanto trovões sacudiam o telhado de zinco da oficina, Felipe a chamou para o escritório dos fundos novamente, mas dessa vez a porta ficou trancada, e havia 2 homens armados do lado de fora. Sobre a mesa surrada, desenhos técnicos de um caminhão modificado, rotas marcadas em um mapa de estradas secundárias entre Florianópolis, Joinville e Porto Alegre, cálculos de carga máxima e consumo de diesel para viagens longas sem paradas suspeitas. "Preciso que você otimize isso", disse ele apontando para os papéis amarelados.
a voz baixa, mas firme como o ronco de um motor frio. Carregamento pesado, estradas ruins, polícia em todos os cantos. Se falhar, acaba tudo. Natália analisou os desenhos por longos minutos, traçando linhas com o dedo, calculando ângulos de inclinação, sugerindo reforços na suspensão traseira e um novo sistema de freios a ar que ela mesma poderia adaptar usando peças de sucata da oficina. Ele assentiu, guardou os papéis e apertou a mão dela com força calculada, selando outro acordo silencioso que a puxava mais fundo no submundo. Em casa, as transformações eram evidentes e bem-vindas. O apartamento no Monte Verde, antes um túmulo de contas atrasadas e silêncio pesado. Agora tinha paredes recém-pintadas de branco limpo, geladeira cheia de frutas frescas e carne que Júlia adorava. Um ar-condicionado, usado e instalado no quarto do pai para aliviar o calor úmido de verão. Sebastião Ferreira caminhava melhor. A cirurgia de ponte de safena marcada para dali a 3 meses, com dinheiro garantido, em uma conta separada, que Natália alimentava religiosamente com os bônus generosos da oficina. Ele notava as mudanças na filha, perguntava sobre o novo emprego na mecânica, mas ela desviava com meias-verdades, falando apenas de concertos complicados e clientes importantes, sem mencionar nomes ou perigos. Júlia brilhava na escola particular, notas máximas em matemática e física, professores elogiando o talento natural dela, que lembrava tanto a irmã mais velha, bolsa renovada por mérito e até convites para competições nacionais de robótica que Natália financiava sem hesitar. Pela primeira vez em anos, a família Ferreira ria junto à mesa de jantar, comendo arroz soltinho, feijão temperado e bife suculento que Natália preparava com carinho depois de turnos exaustivos. Mas o preço daquela nova vida se manifestava em detalhes que Natália não podia ignorar. Noites sem dormir atormentadas por pesadelos, onde caminhões capotavam em curvas chuvosas, ou polícia cercava na oficina com sirenes uivantes. Mãos que tremiam ligeiramente ao segurar chaves de fenda finas durante ajustes delicados, olheiras que o corretivo barato não conseguia esconder completamente. Felipe percebia tudo, comentava casualmente sobre descanso merecido, mas nunca pressionava diretamente. Apenas aumentava os envelopes de dinheiro e dava folgas inesperadas que ela usava para ficar com a família. A relação entre eles evoluía para algo complexo, uma mistura profissional de admiração mútua e pessoal de tensão não dita. Ele a levava para jantares de negócios disfarçados em restaurantes discretos de Florianópolis, apresentando-a como minha engenheira-chefe, para clientes que chegavam em jatos particulares ou iates ancorados em praias isoladas. Natália vestia roupas novas compradas com o salário, salto baixo preto e blazer simples, respondendo perguntas técnicas com confiança que calava vozes céticas, ganhando apelidos como a doutora dos motores entre os homens do círculo interno. Uma noite marcante aconteceu durante um jantar em um restaurante à beira-mar, luzes suaves refletindo nas ondas do Atlântico, enquanto Felipe negociava com um importador argentino de peças raras. O homem duvidava da capacidade dela, rindo alto ao ouvir que uma mulher jovem cuidava dos carros mais valiosos do grupo. Natália esperou o momento certo, pediu um guardanapo e caneta, desenhou o diagrama completo de um sistema de injeção eletrônica híbrida que ela havia adaptado em um carro anterior, explicando cada conexão com termos precisos que fizeram o argentino engolir seco e assinar o contrato na hora. Felipe sorriu de canto de boca, ergueu o copo de vinho tinto em um brinde silencioso e, pela primeira vez, chamou ela pelo nome com um tom pessoal. Natália, você vale mais que todos esses idiotas juntos. O elogio aqueceu algo dentro dela, mas também acendeu alertas, porque homens como ele não elogiavam sem esperar algo em troca, sem tecer redes mais apertadas ao redor de quem provava ser indispensável. Os desafios técnicos se intensificavam paralelamente. Um dia chegou um Rolls-Royce Phantom de 1935, carro de colecionador com valor inestimável, motor travado por ferrugem interna, que nenhum especialista de São Paulo conseguia destravar sem desmontar tudo.
Natália passou 3 dias inteiros nele, usando soluções químicas caseiras misturadas com paciência infinita, conseguindo girar o virabrequim sem danificar peças originais que custariam uma fortuna para substituir. Felipe assistiu parte do processo, fumando do lado de fora enquanto ela trabalhava suada sob o capô aberto, e quando o motor finalmente ronronou suave como seda, ele trouxe uma garrafa de uísque escocês raro e 2 copos, brindando sozinhos no galpão vazio à meia-noite. "Você entende de carros como eu entendo de pessoas", disse ele enchendo o copo dela. "Sabe quando algo está fora do lugar antes mesmo de quebrar." Natália bebeu devagar, sentindo o líquido queimar a garganta, respondendo com honestidade crua. "Carros não mentem nem traem. Pessoas sim, por isso prefiro motores." Felipe riu baixo, mas os olhos escuros brilharam com o entendimento profundo daquela verdade que ambos conheciam bem demais. Se você chegou até aqui e ama essas histórias de superação, onde o talento escondido muda tudo, pausa o vídeo agora e escreve nos comentários. Qual foi o impossível que você venceu na vida? Pode ser consertar algo quebrado, resolver um problema no trabalho, ajudar alguém quando tudo parecia perdido. Sua história pode inspirar milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo agora. Deixa aí embaixo e se inscreva no canal para não perder as próximas partes dessa jornada incrível de Natália. Seu like e comentário fazem toda a diferença para essas narrativas continuarem chegando até você. A rotina perigosa se normalizava aos poucos, mas rachaduras começavam a aparecer. Um carregamento importante atrasou por causa de uma fiscalização surpresa em uma estrada entre Blumenau e Florianópolis, e Felipe ficou furioso pela primeira vez na frente dela, quebrando uma cadeira de plástico contra a parede do escritório enquanto gritava ordens por telefone. Natália esperou o silêncio voltar, então sugeriu calmamente recalcular rotas, usando estradas secundárias que ela conhecia de ônibus diários, evitando os pontos quentes de ronda policial. Ele ouviu, acalmou, e o plano funcionou perfeitamente na próxima vez. Mas aquele episódio mostrou o outro lado dele. O homem que não tolerava falhas quando milhões estavam em jogo. O chefe que protegia seu império com um punho de ferro, envolto em luva de couro macio. Natália começou a guardar dinheiro extra em uma conta secreta, planejava a cirurgia do pai e uma saída limpa depois disso, mas sabia que sair do mundo de Felipe não seria tão simples quanto entrar. A tensão no império de Felipe Andrade começava a se acumular como óleo grosso em um motor sobrecarregado. Sinais sutis que Natália percebia antes mesmo dele verbalizar qualquer preocupação. Carros relíquia continuavam chegando à oficina em Santa Catarina, mas agora com modificações mais ousadas, compartimentos duplos sob os bancos de couro original, tanques de combustível falsos que escondiam pacotes selados a vácuo, suspensões reforçadas para suportar cargas extras em estradas esburacadas de Florianópolis até o interior do estado. Natália adaptava tudo com precisão milimétrica, soldando reforços invisíveis, calibrando sensores para burlar detectores eletrônicos, testando roncos de motor para garantir que soassem naturais, mesmo carregados até o limite. Seu conhecimento técnico se misturava agora com lições práticas do submundo. Ela aprendia a ler não só máquinas, mas pessoas, identificando mentiras nos olhares dos novos contratados, fraquezas nas negociações que Felipe travava ao telefone no escritório dos fundos. Ele confiava nela cada vez mais, compartilhando detalhes que nenhum outro funcionário ouvia, mapas de rotas secretas, marcadas com postos de gasolina específicos, onde homens leais esperavam com chaves de reserva, códigos de emergência para abandonar veículos em caso de cerco policial. Uma noite de agosto trouxe o primeiro grande teste de lealdade verdadeira. Um Porsche 911 Turbo de 1976, preto fosco com interior de alcantara vermelha, chegou à oficina rebocado de emergência depois de uma perseguição policial em uma rodovia entre Joinville e São Francisco do Sul. O carro carregava $500 mil em mercadoria ilegal escondido no assoalho, mas o motorista havia sido preso, deixando o veículo largado em um acostamento isolado. Felipe recebeu a notícia por volta das 10 da noite.
o rosto endurecendo enquanto desligava o telefone com força controlada. Ele chamou Natália imediatamente, ignorando o turno dela que terminava em 1 hora, e mostrou fotos do Porsche danificado, para-choque dianteiro amassado, pneus furados, motor superaquecido por perseguição longa. Preciso dele limpo em 12 horas, sem rastreador, sem impressão digital, como novo, ordenou ele, os olhos escuros brilhando com urgência, que ela nunca tinha visto antes. Natália assentiu sem hesitar, vestiu o macacão e começou o trabalho sozinha no galpão vazio, enquanto Felipe coordenava distrações com homens armados nas estradas próximas. Ela desmontou o motor em tempo recorde, limpou cada peça com solvente industrial para remover vestígios de queima excessiva, substituiu filtros de ar comprometidos e recalibrou o sistema de turbo para mascarar qualquer irregularidade de performance. No assoalho, encontrou o compartimento secreto danificado pela água da chuva que entrara pelas vedações rompidas, mas conseguiu selar tudo com fibra de carbono e resina epóxi, testando a resistência com martelo leve até ter certeza de que aguentaria inspeções superficiais. Às 5 da manhã, o Porsche ronronava perfeitamente estacionado na saída da oficina, pintura retoqueada à mão, vidros novos instalados, nenhum sinal de batalha nas curvas perigosas da noite anterior. Felipe chegou com o sol nascendo, inspecionou cada detalhe com lanterna e espelho longo, depois apertou o ombro dela com força, que transmitia alívio e aprovação silenciosa. Você salvou mais que um carro hoje, murmurou ele antes de acelerar embora com o Porsche, deixando Natália sozinha com o cheiro de graxa fresca e o peso de saber que vidas dependiam agora do seu trabalho impecável. A família dela florescia paralelamente ao risco crescente. Sebastião Ferreira agendou finalmente a cirurgia de ponte de safena para dali a 6 semanas, o cirurgião-chefe do melhor hospital particular de Florianópolis, confirmando que as artérias estavam em condições operáveis, graças ao tratamento prévio financiado pelos envelopes generosos da oficina. Júlia conquistou medalha de ouro em uma Olimpíada Estadual de Robótica, projetando um braço mecânico autônomo que impressionou jurados de São Paulo e agora sonhava com bolsa integral em engenharia na mesma universidade que a irmã havia trancado anos antes. Natália assistia às conquistas da irmã com um misto de orgulho puro e culpa silenciosa, comprando livros técnicos novos para Júlia e planejando uma festa familiar discreta para comemorar, com bolo de chocolate caseiro e refrigerante gelado que eles não tomavam há anos. O apartamento no Monte Verde transformou-se em lar de verdade, com cortinas novas nas janelas, tapete na sala e até uma TV de tela plana que Sebastião usava para assistir corridas de Fórmula 1, revivendo glórias de mecânico que a doença tinha roubado. Mas o submundo não permitia equilíbrio perfeito por muito tempo. Rivalidades emergiam nas sombras de Santa Catarina. Outro grupo de Florianópolis começava a roubar carregamentos menores, sabotando caminhões em estradas desertas à noite e deixando mensagens de ameaça pintadas em graxa vermelha nos galpões rivais. Felipe respondia com reuniões tensas no escritório da oficina, mapas espalhados sobre a mesa, com áreas demarcadas como zonas de guerra, homens armados chegando em maior número para proteger a propriedade. Natália ouvia tudo de trás da porta entreaberta, enquanto limpava o corredor externo, fingindo desinteresse, mas gravando cada detalhe na memória afiada. Uma noite, durante uma dessas reuniões, tiros ecoaram ao longe, sirenes distantes cortando a quietude industrial. E Felipe sacou a pistola com movimento fluido, posicionando homens nas entradas, enquanto ordenava que Natália desmontasse um carro específico imediatamente, qualquer carro, para criar distração visual caso a polícia chegasse. Ela obedeceu sem questionar, mãos firmes apesar do coração disparado, desmontando rodas e capô de um Fusca velho em minutos para simular atividade legítima de oficina. O incidente passou sem invasão direta, mas deixou marcas profundas. Felipe perdeu 2 homens naquela noite, bons motoristas que ele treinava pessoalmente, e a fúria dele se transformou em estratégia fria dias depois. Ele chamou Natália para uma missão especial,
desenhando em um papel pautado o projeto de um carro isca, um BMW Série 5, modificado com GPS falso, compartimentos vazios e pneus que furavam sob pressão específica, projetado para atrair rivais e levá-los direto para uma emboscada controlada. "Você constrói. Eu cuido do resto", disse ele entregando chaves de um galpão secreto nos arredores de Florianópolis. Natália passou uma semana inteira lá, sozinha com ferramentas profissionais e peças importadas, criando o veículo perfeito de armadilha que rodava suave, mas desmontava sob comando remoto. Quando entregou o BMW pronto, testado em estradas vazias à meia-noite, Felipe levou 2 clientes para avaliá-lo, homens de terno que riram da engenhosidade até o teste final, quando o carro se imobilizou perfeitamente em uma curva planejada. A armadilha funcionou 2 semanas depois, capturando 3 rivais importantes e enfraquecendo a concorrência sem derramar sangue diretamente. A relação entre Natália e Felipe aprofundava-se em camadas complexas, conversas técnicas virando confidências raras durante pausas de trabalho no galpão vazio. Ele contava fragmentos de sua vida, órfão das ruas de Florianópolis que subiu comandando oficinas clandestinas de motos tunadas para entregas rápidas, aprendendo que talento cru valia mais que diplomas caros. Ela compartilhava histórias do pai consertando caminhões velhos à luz de lanterna, ensinando que paciência vencia força bruta sempre. Momentos de tensão se dissipavam em risadas baixas quando um motor teimoso finalmente pegava, ou quando ela corrigia um cálculo dele sobre consumo de combustível em alta velocidade. Felipe presenteava ela com ferramentas profissionais importadas, um torquímetro digital que custava mais que o salário antigo mensal dela, uma chave de impacto pneumática alemã que facilitava trabalhos pesados. Natália aceitava com gratidão prática, usando cada peça nova para elevar a qualidade do trabalho, mas mantendo distância emocional, lembrando que homens como ele colecionavam lealdades como colecionavam carros raros. O ápice da confiança veio em setembro, com a chegada de um Aston Martin DB5 de 1964, réplica exata do carro de James Bond, importado ilegalmente de Londres e avaliado em 15 milhões de reais. O motor apresentava falha intermitente no sistema hidráulico dos freios, problema que 3 especialistas ingleses contratados por Felipe não resolveram em 2 semanas. Natália mergulhou no projeto como nunca, desmontando o sistema completo sob chuva fina que batia no telhado da oficina, estudando patentes antigas à luz de um tablet novo que ele havia dado. Descobriu uma válvula defeituosa fabricada com liga metálica inferior, substituída por peça customizada que ela usinou pessoalmente em uma torno-fresadora emprestada de um aliado em Joinville. Quando o Aston Martin acelerou suave pela primeira vez, freios respondendo perfeitamente em curvas de teste, Felipe abriu uma garrafa de champanhe francês gelado e brindou com ela no meio do galpão. "Você não conserta carros, Natália. Você os ressuscita." Naquele momento, sob luzes fluorescentes zumbindo e ronco grave do motor inglês, ela percebeu que havia se tornado indispensável, peça central não só da oficina, mas do império inteiro. O clímax da história de Natália Ferreira chegou como um motor superaquecido finalmente explodindo sob pressão máxima, em uma noite de outubro que Florianópolis nunca esqueceria. O império de Felipe Andrade enfrentava sua maior crise quando um carregamento multimilionário de carros relíquia, importados ilegalmente, ficou preso em um galpão rival nos arredores de Balneário Camboriú, guardado por 20 homens armados e cercado por câmeras de segurança de última geração. Eram 10 veículos clássicos italianos e alemães, totalizando 40 milhões de reais em valor de mercado, peças essenciais para negociações com compradores internacionais que Felipe não podia decepcionar. A Polícia Estadual intensificava rondas em estradas de Santa Catarina após denúncias anônimas, e os rivais sabiam disso, usando o momento de vulnerabilidade para chantagear Felipe com fotos dos carros e exigências absurdas de território. Ele reuniu o núcleo duro no escritório da oficina às 11 da noite. Mapas espalhados, armas sendo limpas metodicamente,
planos de invasão discutidos em voz baixa, mas carregada de fúria contida. Natália entrou na sala pela primeira vez como igual, não como faxineira ou engenheira, mas como estrategista, trazendo desenhos detalhados de rotas alternativas e modificações emergenciais para uma frota de resgate. Não é invasão direta, disse ela, apontando para linhas traçadas em caneta vermelha no mapa rodoviário. Usamos 3 caminhonetes modificadas com suspensão reforçada que eu preparei semana passada. Pneus run flat para escapar bloqueios, compartimentos falsos para armas e GPS bloqueadores. Entramos por estrada secundária às 3 da manhã, quando câmeras têm ponto cego por 20 minutos. Felipe ouviu em silêncio, girando o isqueiro dourado mais devagar que o normal, os olhos escuros avaliando não só o plano técnico, mas a frieza dela sob pressão. Os homens ao redor murmuraram aprovação relutante, impressionados com detalhes que incluíam frequências de rádio policial, monitoradas por scanner caseiro, e pontos de extração camuflados como oficinas parceiras. O plano foi aprovado na hora. Natália, liderando a equipe técnica que adaptou os veículos em 4 horas intensas, soldando placas falsas, calibrando motores para silêncio máximo, testando freios em trechos desertos da BR-101. Às 2h30 da manhã, a operação partiu sob chuva fina. Felipe, no comando geral, dirigindo o carro líder. Natália, no segundo veículo, coordenando comunicações por rádio criptografado. A recuperação aconteceu como um relógio suíço, precisão mecânica aplicada à guerra urbana. As caminhonetes invadiram o galpão rival exatamente no ponto cego das câmeras, homens de Felipe, neutralizando guardas com tasers silenciosos, enquanto Natália e 2 técnicos desconectavam alarmes em 60 segundos. Os 10 carros relíquia foram rebocados em comboio duplo, rotas secundárias evitando bloqueios policiais previstos, pneus run flat aguentando tiros esporádicos de rivais em fuga. Um confronto breve aconteceu em uma curva estreita perto de Itapema, balas ricocheteando em chapas blindadas que Natália havia reforçado dias antes, mas o comboio escapou intacto, chegando à oficina principal às 7 da manhã, com todos os veículos preservados e sem baixas. Felipe inspecionou a carga sob luz do amanhecer, apertando a mão de cada homem, mas reservando para Natália um abraço rápido e firme, sussurrando no ouvido dela: "Você não salvou carros hoje, salvou meu futuro." A oficina explodiu em comemoração discreta, uísque escocês circulando em copos plásticos, risadas aliviadas ecoando pelo galpão enquanto motores ronronavam em teste final. Com o sucesso da operação, Natália atingiu o ápice de seu poder no submundo de Santa Catarina. Felipe a promoveu oficialmente a sócia técnica da oficina, dando-lhe escritório próprio nos fundos do galpão com bancadas de aço inoxidável, computadores CAD para projetos 3D e equipe de 5 mecânicos sob seu comando direto. Seu salário saltou para valores que ela nunca imaginou. Depósitos mensais de R$50 mil que cobriam não só a cirurgia do pai, mas um fundo de reserva para Júlia cursar engenharia em Universidade Federal sem dívidas. Sebastião passou pela operação com sucesso brilhante, acordando no hospital com artérias limpas e coração forte, caminhando pelo apartamento dias depois com passos firmes que faziam Natália chorar de alívio, escondida no banheiro. Júlia ingressou na faculdade sonhada, primeira da família a conseguir diploma universitário, abraçando a irmã com gratidão que não precisava de palavras. A família Ferreira renasceu completa. Apartamento ampliado para 2 quartos extras, férias na praia pela primeira vez em uma década, risadas diárias à mesa com café forte e pão na chapa. Mas o verdadeiro teste veio meses depois, quando Felipe ofereceu a Natália uma posição permanente como gerente operacional de todas as oficinas do grupo, controle total sobre frotas modificadas em 5 cidades de Santa Catarina. Poder que significava riqueza ilimitada, mas correntes eternas. Ele apresentou a proposta durante jantar privado em casa dele, mansão discreta nas dunas de Jurerê Internacional, com vista para o Mar Negro, mesa posta com frutos do mar frescos e vinho italiano envelhecido. "Você é minha rainha agora", disse ele erguendo a taça, os olhos escuros brilhando com ambição compartilhada.
Juntos dominamos tudo. Natália bebeu devagar, sentindo o peso da coroa invisível, recordando o dia em que escorregou no óleo da oficina como faxineira anônima. Eu conserto o que está quebrado, Felipe, respondeu ela com voz calma, mas inabalável. Mas não fico onde tem que se esconder. Meu lugar é com minha família, em paz. Pela primeira vez ele não teve resposta pronta, o isqueiro parando de clicar enquanto processava a recusa elegante. Natália saiu do mundo dele gradualmente, mas com firmeza, treinando substitutos talentosos durante 3 meses, entregando projetos finais impecáveis que garantiam transição suave. Felipe respeitou a decisão, presenteando-a com um Porsche 911 restaurado como lembrança, placa personalizada com iniciais dela, motor afinado para roncar como leoa. Ela vendeu o carro discretamente, depositando o dinheiro em fundo educacional para Júlia e causas sociais de mecânicos iniciantes em Santa Catarina. Hoje, aos 29 anos, Natália comanda a oficina própria no Monte Verde, especializada em restauração de clássicos legais, contratando jovens talentos de bairros pobres e ensinando o que seu pai lhe passou. Felipe ainda manda clientes ocasionais, mantendo o respeito distante, e às vezes aparece fumando no canto do galpão, girando o isqueiro enquanto ela trabalha. Eles trocam poucas palavras, mas o entendimento permanece, forjado em graxa e segredos. Se essa história te tocou de alguma forma especial, para um instante e se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui é onde histórias reais de superação ganham vida através de narrativas que mostram o poder escondido em cada um de nós. Deixa seu like brilhando aí em cima e compartilha com aquela pessoa da sua vida que precisa lembrar que talento não tem uniforme. Só precisa de oportunidade. Nos comentários, conta pra gente, qual foi aquela vez que você consertou algo impossível na sua vida? Seja um carro quebrado, um sonho adiado ou uma família em crise. Sua história pode ser o combustível que alguém precisa para acelerar para o futuro. Ativa o sininho para não perder nenhuma nova jornada como a de Natália, porque juntos construímos algo maior que qualquer império. A trajetória de Natália nos ensina que verdadeiro poder não está em armas ou dinheiro, mas na capacidade de enxergar soluções onde todos veem apenas problemas. Ela transformou cicatrizes em ferramentas, desespero em estratégia, e provou que quem entende o coração das máquinas entende também o pulso da vida. Em um mundo que subestima os invisíveis, ela se tornou rainha por mérito próprio, lembrando-nos que gênios não nascem em salas de aula, mas em oficinas da vida real, onde graxa ensina mais que diplomas.